Olá, meu nome é Rudimar Remonte e agora nós vamos ver como fazer a nossa integração com o roteador. Então, primeiramente, vocês podem vir aqui em Config, nós vamos ter aqui o nosso Source Path e aqui dentro a gente vai ter então algumas opções. Vamos lá na documentação e a gente consegue ver aqui. Então, nós temos lá o Buffer, Compress, Name, Port. Então, passando aqui por cima, né? O Buffer seria mais ou menos o que? Quanto de memória ele vai estar alocando ali temporariamente antes de fazer a escrita em disco, né? Então, por padrão aqui eu estou usando um valor de 64 MB, ele está em bits ali. Compress é o tipo de compactação, eu gosto do LZ4, ele é rápido e eficiente, então se você quiser comprimir mais, você pode acabar usando outros, mas porém ele vai ser mais lento, né? E pode comprimir menos e vai ser mais rápido. Então, por exemplo, se usar LZO, você vai ter mais disco sendo utilizado, mas vai ter uma resposta mais rápida. Então, você pode ajustar aí para um deles. Nome, então você vai dar um nome para o teu roteador, não pode ter espaço. A porta que vai ficar ouvindo esse fluxo, então se tu tem 3 roteadores enviando para a API, você vai criar uma porta para cada um. Sample, né? Então a taxa de amostragem ali, o cálculo que ele vai fazer. Alguns roteadores não têm essa opção, você pode deixar como alto. O SNMP para fazer a busca das interfaces, pegar as informações do Spiro através dele. E o tipo, que é NetFlow ou SFlow, então vai depender de cada roteador. E alguns vendors aqui que já tem integração. Até tem outros, o pessoal já conseguiu fazer a integração de vários outros aí. Eu não tenho na documentação aqui, sempre que até comento sempre alguém conseguir algum modelo diferente, manda aí que eu dou umas amostras de tempo mais da licença aí por compartilhar a configuração. Vamos se ajudar. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Eu vou usar o meu roteador aqui de casa como exemplo. Eu tenho um MikroTik. Lembrando que aqui nas integrações aí tem um modelinho para Huawei. Basicamente você vai fazer a configuração e sempre vai falar qual que são as portas de upstream para fazer o envio. Em alguns casos é comum o pessoal acaba colocando outras interfaces, né? Então tem que saber que se tu coloca interfaces de downstream, os gráficos lá eles vão ter uma divergência comparado, por exemplo, de um gráfico coletado lá dos Zabbix que está buscando os dados por SNMP da interface, né? Isso é bem comum. É extremamente importante lembrar que a hora do roteador ela deve estar exata com a hora do servidor para que não há divergência dos dados. No MikroTik, então, que eu vou fazer aqui de casa, eu não tenho BGP também aqui, né? Mas é só para ilustrar. Mais para frente eu vou pegar um caso que está em produção para apresentar as dashboards e tudo mais ali para vocês. Mas só um exemplo de como fazer a configuração, então. Você vai lá, vai ajustar, vai fazer um envio, né? E lá dentro das configurações, o MikroTik é NetFlow e o vendor lá é RouterOS. Então eu vou trocar aqui para RouterOS. Aqui em casa está community, está padrão. E o IP aqui de casa é 192.168.10.1. Porta padrão, versão 2. Não tem suporte ainda a versão 3, tá? Então salvei. Toda vez que eu salvo o arquivo config, eu preciso reiniciar. Se eu tiver mais de um fluxo, né? Tiver mais de um roteador enviando, tranquilo. Você vai pegar, vamos pegar aqui não temos aqui um exemplo aqui, pera, na documentação aqui a gente vai ter alguns exemplos. Ó. Então, borda, SageNat, tá? Vamos pegar aqui que fosse um SageNat. Então, o que vocês vão incluir aqui? Tem mais um, vírgula no final. Qual é o próximo? Lembrando, a porta ela tem que ser diferente do outro. Se você usar a mesma porta, ao executar, restartar a API,
só vai funcionar a primeira que tiver aqui. Então ele vai executando na ordem, ele vai, na hora que for executar, vocês podem acompanhar isso. Systemctl status. Vocês vão ver que dentro aqui do processo tem a API rodando e o processo do NFCap rodando. Então tá aqui exatamente lá, ó, a porta, o buffer, o sampling, onde todo o caminho onde ele vai estar, que ele vai estar usando para compactar, né? Então o que vai acontecer? Se tiver duas portas iguais, só vai subir um processo desse, só vai haver uma coleta. Se você tiver dois roteadores e os dois enviar para a mesma porta, vai ter uma mistura. Funciona? Funciona. Mas vai haver uma mistura de dados, né? Então, interfaces que são diferentes. Então, tu consegue até visualizar? Sim, mas vai dar uma bagunça aí na hora de tu poder analisar esses dados, né? Vai ficar confuso. Então, utiliza uma outra porta, né? Então, aqui está 3055, aqui 3066. Beleza. Lembrando do sampling, aqui tem que fazer o microtik, se eu não me engano. Tem lá a documentação 5. Vou colocar aqui. Tiramos o ponto e vírgula que sobrou aqui. Então só vou criar mais um aleatório aqui. Errado mesmo, só para... Vou colocar aqui o mesmo IP, só para ele ter como conseguir uma conexão. Então, cadastrei dois, certo? Volta lá. Reinicia, mexeu no config. Precisa reiniciar a API. Se nós for olhar aqui, agora o processo, então tá lá, temos dois cara ouvindo. Então tá aqui, ó, var rr, se nós for lá dentro desse diretório e for olhar, tá aqui dentro. Se for olhar o que está chegando aqui, dentro da borda aqui já tem alguma coisa, desde que eu instalei, e agora começou um processo novo. Eu que já comecei a receber alguma coisa do roteador aqui de casa, então deve estar vindo alguma coisa. Como que eu sei se está vindo alguma coisa? Né? Se está chegando dados. A forma mais fácil, até aqui em problemas comuns, então, alguns gráficos aqui, você não vai enxergar. Por exemplo, o gráfico, esses aqui, por exemplo, se a hora não tiver correta do roteador, não vai vir. É óbvio, faz menos de 6 horas que eu tenho coleta. Então vai ter lá, sei lá, 15 minutos. Olha, não está vindo nada. Eu olhei aqui, né, eu tenho coleta. Por que não está mostrando aqui? Possivelmente a hora esteja errada do servidor. Mas mais certo é que a hora do roteador não seja a mesma do servidor. Então, dá um comandinho date lá, dá uma comparada. Então são 9h45, beleza. A hora tá batendo. Entra lá no roteador. E verifica se a hora do roteador também bate. Outra coisa que você pode pegar é usar esse arquivo do NFCap coletado. Então, nós estamos aqui em var. Então, vamos entrar dentro do diretório aí. Ó. Borda. Então, bem certinho. Nome do roteador, ano, mês, dia e a cada 5 minutos um arquivo. A maioria das vezes você consegue fazer assim, ó, nfdump -r e coloca um arquivo, deixa eu pegar o mais recente aqui que tá funcional, já tem alguma coisa, e conseguir visualizar aqui dentro. Então, olhem aqui dentro a hora, né? Então, esse arquivo aqui, ó, ele é das 9h40. Então, ó, nós temos aqui até 9h44. Por quê? O próximo arquivo vai fazer o 9h45. Então, tá dentro aqui o período, o horário está dentro do período de coleta, né? Então é exatamente esse aqui é o problema, né? Por que não mostra aqui? Porque eu estou passando para o filtro que vai fazer a análise dos dados a hora. Então, se não bate a hora, não vai. Alguns gráficos vocês vão conseguir ver. Deixa eu pegar um aqui, filtro manual, por exemplo. Vou ver esse aqui, vamos colocar menos 30 minutos. Se tem aqui alguma coisa. Acho que não vai ter nada aqui ainda. Alguns gráficos eles vão exibir mesmo com a hora errada, que daí ele não está se baseando pela hora, tá? Então esse aqui é o meio de tu dar uma olhadinha se está chegando os dados. Uma outra coisa que vai acontecer também é você pegar um arquivo aqui, vamos pegar esses primeiros, nfdump -r, não tem nada, ó. Então tá chegando informação,
vocês podem até acompanhar pelo TCP/dump. Então você vai lá e vai executar lá o TCP/dump e vai, tá vindo, né? Tá vindo do meu roteador aqui chegando dados, né? Beleza. Mas você olha para o arquivo que coletou e não tem nada dentro dele, né? Não houve, igual aqui em cima que a gente tem várias traduções, né? Não tem nada aqui dentro. Então, qual que é o problema? Não está chegando informações. Então, o roteador ele envia dados, mas não chega nada. Como é que eu posso ter mais certeza ainda? Você pode usar o NF-capd ou o SF-cap, se for S-Flow, né? Então, aqui no meu caso, a porta é 3055. O que eu vou fazer? Eu vou parar. Se eu rodar ele agora, ele vai dizer que a porta já está sendo utilizada, né? Então, ó, tem um socket aqui. sysctl stop rr. Beleza. E vou rodar ele no modo debug aqui, verbose. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que está tendo já informações. Aqui já tu consegue ver a hora, né? Se está batendo, ó. Então, ó, a hora do meu roteador provavelmente está correta, né? Ele está me mandando os dados aqui. Se você enxerga essa saída, é aqui que o MikroTik, no caso, não manda o source AS e o dest AS, né? Dentro da informação. Então, se você enxerga nessa saída aqui dados, beleza, é porque está vindo alguma coisa. Mais uma vez, se certifique da hora. Se você roda esse comando e não vem nada, é porque o teu roteador tem algum bug. Na Huawei, tem algumas versões que tem um bugzinho que ele, com o TCP/dump, você enxerga os pacotes chegando, né? Mas acaba que dentro desses pacotes não tem nada. Então não adianta... deixa eu startar aqui. Não adianta ficar esperando que vai estar sempre vazio. Correção é fazer arrumar a atualização do roteador, sobe a versão, ou a maioria deles tem um patchzinho lá que vai corrigir esse problema. Tá? Então, essa é a forma de fazer a integração. É bem simples. Você vai vir em config e vai adicionar todos os seus sources. Então, a licença também tem essa limitação, né? Se você comprou uma licença de um source, vai ser um. Se você colocar 2, ele não vai funcionar. Na hora de startar, ele vai dar algum erro e não vai conseguir. Com a integração do SNMP, o primeiro passo aqui, já que está integrado com o roteador, então eu já consegui visualizar que sim, está chegando dados, está ok. Vocês vão vir aqui obter SNMP e vão obter os peers. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai acessar o roteador, vai tentar coletar os peers. O MikroTik Router OS V7, ele teve lá na versão 7.10 que foi adicionado lá um ID para os peer V4. E na versão 7.14 diz que houve uma correção de algumas coisas ali. Porém, né, eu obtive aqui os dados, ele foi lá, tentou buscar. No arquivo peer.json aqui, temos erro, né? Não conseguiu conectar. Se quiser debugar isso, vocês podem pegar o SNP Walk aqui, ó, eu vou passar então, só para vocês verem aqui pelo terminal, que não temos mais o ID. Então, MikroTik sendo MikroTik aí, ó. Talvez resolva esse problema aqui mais para frente, eu não sei, estava funcionando, de repente parou, não sei o que aconteceu, mas não vem informação. Se eu remover aqui, ó, vocês vão ver que vem informações do roteador, né? Então o SNMP está conseguindo conectar, só que o ID que eles passaram não está mais funcional, tá? Em outros, por exemplo, o Huawei, Cisco, Juniper, aí todos trazem essa informação. E também vocês vão obter as interfaces. Então aqui é uma coisa que eu sempre faço, a maioria lá na documentação acabo que não tem muito detalhado isso. Então atualizei as interfaces, vocês podem vir aqui procurar o arquivo interface e localizar aqui dentro todas as portas, né? Então aqui no caso, como os dois foi para o mesmo roteador, acabou duplicando tudo, né? Mas vamos lá, ó. O que eu deixo dentro dessas interfaces? Lá na hora que você configurou o teu
o teu envio, né? Você selecionou, você disse quais interfaces de upstream estão enviando para o roteador. Então aqui nesse arquivo de interfaces, eu costumo deixar as mesmas portas. Então, no meu caso aqui, no meu router OS, na verdade, só tem a Ether 1 aqui, que seria. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso apagar eles aqui, que sobrou uma vírgula. Sempre que você vê um X e não sabe o que é, tira a vírgula do finalzinho que resolve. O CGNAT que é o mesmo roteador, né? E pode apagar. Se vocês quiserem atualizar esses nomes aqui, eu vou colocar aqui internet, sei lá, nome, vocês podem atualizar essas informações. O que não pode ser alterado é o índice, porque é exatamente ele que é passado lá no filtro, tá? Então, salvei aqui. Eu vou voltar. Lá dentro das nossas dashboards, vamos pegar um aqui, múltiplas interfaces aqui, por exemplo. A gente vai ter aqui, então tem um roteador de borda, borda. Qual que são a interface lá? Ether 1, internet nome. Então ele está puxando ali a minha interface lá, certo? Então essa aqui é a parte da integração com o roteador de vocês. Então, configurou seus sources, obteve os dados via SNMP. Você pode vir ajustar tanto o peer quanto. Aqui, por exemplo, o meu router OS não consegui essas informações. Você pode vir aqui coletar, montar, né? Eu tenho um peer lá com AS 1234, eu usei o IP lá 10.10.10.10, e lá vou colocar operadora X. Então, qual que é o nome da operadora? Beleza. Isso aqui. Quer montar? Eu tenho mais de um peer. Bota uma vírgula, separa. Tem lá o outro, ASN. E assim tu consegue montar manual esse aqui também. Vamos salvar lá. Automaticamente, as dashboards aqui que tem BGP, nós vamos ter. Cadê o filtro? Deixa eu reduzir aqui, ficou muito gigante para mim. BGP aqui. Então, os nomezinhos lá das nossas operadoras. Beleza? Então, essa é a parte de integração do RRFlow com o seu roteador. Aproveitando ainda aqui, antes de finalizar, na documentação a gente tem esse link problemas comuns, tá? Então aqui tem algumas dicas que pode ser útil. Temos o NTP, se vocês quiserem, meu servidor está desatualizando a hora, alguma coisa assim, você pode instalar o NTP Date para que consiga atualizar a hora, né? Então instala ele lá. Você pode usar os servidores do NTP do Brasil aqui, o NTP-BR, pool. O que é esse pool aqui, né? É uma range de endereços IPs. Então ele vai sincronizar bem certinho a hora. Nossa. Se for olhar aqui, ele vai pegar de todo, algum vai responder para ele, né? Se você tiver o UTC errado, alguma coisa nesse sentido, também utiliza o dpkg configure aqui, lá da instalação, basicamente. Ele vai fazer as mesmas perguntas. Uma coisa interessante é que teu roteador também tenha o UTC correto, tá? Porque às vezes lá no roteador está 9 horas, mas o UTC dele é 0. Então, quando ele manda dessa forma para o servidor, o servidor ele faz esse cálculo aqui, ele vai descontar as 3 horas. Então, o UTC também tem que estar correto dentro do teu roteador, tá? Mais algumas coisas aqui, o TCP dump que eu exibi, o NFCAP, o SNMP para tentar fazer a coleta. De repente vocês estão tendo dificuldade em obter os dados via SNMP, né? E ele fica lá dizendo que não consegue. Vocês podem utilizar o SNMP aqui para ver se consegue estabelecer com o roteador alguns dados. Aqui também tem o HDParm, que é interessante para eu tinha comentado lá na instalação.
sobre velocidade de disco, né? Então aqui você pode instalar ele já está instalado. E usar, então df-h, qual que é o meu disco, né? SDA, então beleza. Você pode usar aqui para visualizar as informações do disco e rodar um teste aqui de leitura escrita para ver como é que está a saúde desse disco, né? Então aqui tu já consegue ter uma ideia. Então ó, aqui tá bem legal, né? Tá pegando do meu NVMe, então tem umas velocidades boas. Que mais aqui? As velocidades, isso daí. Então alguns testezinhos que vocês podem estar colocando. Se vocês têm problema em a hora do servidor ficar se perdendo, vocês podem colocar no cron, tá? Então, a maneira mais fácil eu vou executar esse comando aqui. O que ele está fazendo aqui? Basicamente ele está editando etc cron tab e aqui ele está colocando. Então, ele está dizendo que a cada hora, toda hora, né? Toda hora no 0 minuto, todos os dias, toda semana, todos os meses, com o usuário root, ele vai executar o comando npdate para atualizar a hora. Então, pode incluir isso aí dentro do servidor, dar um restart no cron, né, para ele entender que teve uma alteração lá no arquivo, e automaticamente ele vai ficar atualizando de hora em hora, sincronizando a hora de hora em hora, né? Então, fica certo que o servidor sempre está com a horinha certa. E para o próximo vídeo a gente vai voltar aqui nas configurações e dar alguma olhadinha nesses outros arquivos aqui de configuração. Até o próximo.